Se você tivesse uma máquina do tempo, para onde você iria? A Máquina do Tempo foi o primeiro livro de ficção científica do H.G. Wells, publicado lá em 1895, e cá estou eu aqui falando sobre ele ainda, pois é um grande clássico. O H.G. Wells tinha apenas 29 anos quando lançou esse livro, ele que se tornou um dos grandes nomes da literatura, e como fica até meio claro, no título, a história é sobre um cientista que cria uma máquina do tempo e que viaja para o futuro para descobrir o que aconteceu com a humanidade. O que esse viajante do tempo faz é construir uma máquina que vai viajar pela quarta dimensão, que seria a dimensão do tempo, chegando ao ano de 802.701 d.C. E lá ele vai ter uma bela de uma surpresa, porque ele vai encontrar a Terra de um jeito que ele jamais imaginou. O que é interessante é que o século XIX foi um século de evolução científica, um século onde surgiram nomes como Charles Darwin, com a origem das espécies, as descobertas do Louis Pasteur na química, na medicina, a primeira tabela periódica de elementos, os estudos sobre eletromagnetismo e a própria eletricidade. Então essa história do H.G. Wells aparece nesse momento, claro, mais pro finalzinho do século, mas alinhada com esse entusiasmo dessa nova era de descoberta. E também já se vê em A Máquina do Tempo uma característica típica do estilo narrativo do H.G. Wells, que é a reflexão sobre a sociedade e o futuro da humanidade exposta em forma de crítica social. Então o viajante do tempo, que é o protagonista do livro, vai chegar no futuro, vai se deparar com uma realidade que vai fazer ele refletir sobre os caminhos escolhidos pelo homem, ou seja, o que poderá ter acontecido para chegar onde chegamos. E tem ainda a própria realidade que o viajante encontra lá, que o H.G. Wells vai criar se inspirando nas próprias memórias pessoais dele, metaforicamente falando, é claro, mas traçando paralelos com a forma como ele vivia quando ele era criança e as condições de trabalho dos pais dele. Tudo isso já se enxerga nesse primeiro livro do H.G. Wells. Agora você imagina combinar tudo isso, Ficção científica, viagem no tempo, crítica social embalada em um livro lançado em 1895. Não que fosse a primeira vez que o tema viagem no tempo fosse imaginado, porque não era, mas a forma como o H.G. Wells apresentou a ideia para as pessoas foi absolutamente fascinante, e eu fico imaginando como deve ter sido a recepção dos leitores na época, lá no finalzinho da Era Vitoriana, no final do século XIX, começo do século XX, com a ciência prestes a dar um salto tecnológico. Então, depois que eu acabei este livro, que já é o terceiro livro do H.G. Wells que eu leio, após A Guerra dos Mundos e O Homem Invisível, que continua sendo o meu favorito, eu fui checar as adaptações que foram feitas para o cinema e eu acabei me lembrando de um filme que eu vi na minha infância. Eu nem lembrava mais que eu tinha visto esse filme, mas eu adorava, que é o filme de 1960 com Rod Taylor, chamado A Máquina do Tempo também. Então eu percebi que eu já gostava do H.G. Wells desde criança. Tem ainda uma adaptação de 2002 com Guy Pearce, que eu não vi, mas pela sinopse é um pouquinho diferente dessa história original. E tem uma indicação que me passaram no Twitter, o Bruce Torres me passou, meu amigo Marcelo Augusto Galvão também, que é o filme Um Século em 43 Minutos. É um filme de 1979, com Malcolm McDowell bem novinho no papel do H.G. Wells, e a história é inspirada na ideia da Máquina do Tempo, mas bem diferente, pra vocês terem uma ideia, tem até o Jack o Estripador na trama, mas eu achei muito interessante, vamos ver se eu consigo encontrar por aí. Pra terminar, o que eu acho impressionante é a atemporalidade da obra do H.G. Wells, A forma como ele apresentava as histórias são fascinantes até hoje, uma magia que lembra aquela das histórias até do Conan Doyle, por exemplo, com Sherlock Holmes, Claro que feitas as devidas distinções de gênero, mas algo que pertence ao passado, mas que ainda nos encanta. E aí a gente se pega lendo projeções do futuro imaginadas há mais de 100 anos, e mesmo que algumas soem um tanto inocentes hoje, elas ainda nos fazem sonhar, elas ainda nos levam a imaginar realidades fantásticas, seja através de uma invasão alienígena, seja através da invisibilidade, seja através da viagem no tempo. E é claro que a gente ainda se pergunta se um dia vai ser possível viajar no tempo, E vai saber. Tantas ideias impossíveis do passado se tornaram realidade, como a chegada do homem na lua, por exemplo, a clonagem. Então eu acho que enquanto ainda houver mistério, ainda será fascinante. É isso! Óbvio que o livro mais do que recomendado, pra quem gosta do tema. Esse daqui eu baixei pelo Kindle Unlimited. Pra quem for assinante, eu vou deixar um link na descrição com 100 dicas de e-books de crime, suspense, mistério e ficção científica pelo Kindle Unlimited. Se você gostou do vídeo, deixa uma curtida, se inscreva no canal. Eu vou ficar por aqui e a gente se vê no futuro, no próximo livro ou e-book. Tchau!